Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Mas hoje temos um motivo a mais para nos alegrar, porque é Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada pai aqui presente, que os filhos honrem e respeitem seus pais em vida, porque após a morte a gente sofre um pouquinho. E esse é o momento de cultivar e cuidar e zelar para os seus pais. Eu vou fazer a chamada de oração. Fé extasiática. O dito popular e a palavra de Deus afirmam que a fé pode remover montanhas. A Bíblia ainda nos diz que tudo é possível
ao que crê. Muitas vezes nós desvalorizamos o tudo que vem de Deus por meio da fé para supervalorizarmos o tudo que surge do mundo através do desejo. Uma fé definida não crê que Deus está no tudo que surge nos dias atuais. Deus não pode valorizar a sutileza do mal. A expressão de Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não podemos interpretar que esta afirmação é um convite para nos estribarmos nas coisas materiais. Ou temos liberdade para fazermos tudo que o mundo nos oferece. Também a expressão a fé remove os montes, que estes montes não sejam físicos e geográficos, mas os montes de dificuldades que impedem o caminhar na vida espiritual. Existem pessoas que nos acusam de não termos fé quando não aceitamos as êxtases de seus testemunhos, rejeitando sua compreensão sobre o emprego da fé. A fé extasiática logra desconfiança para o testemunhador e para o seu Deus. Nestas últimas eleições, diversos testemunhos de profecias em nome da fé cristã foram ridicularizados pelos inimigos de Deus, porque os profetas não se cumpriram, as profecias não se cumpriram. Para muitas pessoas não é racional. A fé para muitas pessoas não é racional. Por isso elas são libertadas por qualquer que seja o impulso emocional, e isto vem deturpar na mente dos indoutos a verdadeira palavra de Deus. Mas acontece que aquelas pessoas que são acusadas de viverem sem fé, que não permitiram que as emoções determinassem sua religiosidade e sua razão cristã, esperam com paciência no Senhor e não usam o seu nome em vão, trazendo descrédito às palavras do Senhor e escandalizando os ímpios, fazendo-os mais pecadores com as blasfêmias. Jesus ensina aos seus seguidores a serem moderados, que aprendam que existem revelações que são só para nós, que são só para nós, para o nosso conforto, para nos sossegar, revelando que está conosco. Conversas íntimas entre um pai e um filho, mas às vezes a exaltação leva o filho a fazer com que ele fale que o pai ama mais um filho do que outros filhos. A Bíblia é um livro de fé. Mesmo assim, ela não ensina que necessitamos de uma fé que nos coloque em êxtase, mas que, mesmo redimidos, nos vestirmos de sacos de cinzas. Infelizmente, existem muitos textos da Bíblia que são levados à fé extasiática, e isto tira o equilíbrio da interpretação da palavra de Deus. Amém. Vamos então ao hino agora de número 15, do nosso hino cristão, Exultação. A Deus
para fazermos uma leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra linda desse noite. Neste momento eu convido a nossa irmã Letícia para fazer uma oração invocatória. Glória ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, muito feliz, Senhor, agradecido a Deus hoje, porque, Senhor, que está em Senhor, mais uma vez, estejamos aqui, Senhor, juntamente, Senhor. Vem sentar, amado. Neste momento, a nossa igreja dá as boas-vindas aos nossos visitantes. Está aqui conosco hoje a senhora Maria José, irmã da nossa irmã Letícia. O senhor Eronildo, que é o namorado da nossa irmã Amélia. Rose, filha da nossa irmã Nice. Nice também está aqui conosco hoje. Graças a Deus está bem melhor, né? Deus abençoe, continue abençoando cada vez mais. E também o filho e a neta do diácono José Leão. Eduardo, né? A menina Clarice. Eduardo e Clarice. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E como é que a igreja fala para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Fica com a gente. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Neste momento também vamos ter uma homenagem aos Dias dos Pais. E enquanto o diácono Anderson Melo recita um poema para os pais dessa noite, a nossa irmã Aisha e o irmão Jonatas irão distribuir lembranças aos pais dessa noite. Como compreender tão importante papel de um ser, que na visão da criança é um verdadeiro e legítimo herói? Nesse dia em especial, desejamos a todos os papais as ricas bênçãos do Senhor sobre suas vidas, bênçãos incontáveis de um Deus Pai bondoso e amoroso. Hoje quero falar de heróis, anônimos heróis do dia a dia. Muitos que vivem uma batalha maior, muitos equilibrados em andames, dirigindo aviões, foguetes, submarinos, trens, ônibus, carros de boi,
no abismo das minas, semeando, plantando, colhendo. Muitos estão construindo, varrendo, escrevendo, curando, governando, disputando taças, mostrando aos homens o caminho do céu. Meu herói, teu herói, herói de nós todos e de cada um, contando histórias, ensinando ver as horas, sofrendo, lutando, aquecendo mamadeiras, tocando fraldas, construindo um apito de bambu, fazendo upa-upa cavalo, consertando boneca quebrada, sendo o mundo da gente, alguém esperado no fim do dia. Hoje eu quero falar de heróis e não quero chorar. Se a vida é boneca quebrada, meu herói tem vista cansada. Suas mãos fatigadas não a vão consertar. Hoje quero falar de herói, de um tempo que longe vai. Quando estender com carinho minha mão, direi baixinho, beijando a outra mão: a bênção, papai. Feliz Dia dos Pais. Nessa noite, mas ainda temos mais uma homenagem. Eu convido a nossa irmãzinha Alexia para trazer sua mensagem de hoje para o Pai. Nosso Pai é dos pais, o meu pai, mas para todo pai que nessa igreja. Amém. Amém. Neste momento, vamos ouvir uma mensagem musical da nossa irmã Maria Letícia. Ele vai dar um hino muito conhecido, todo mundo conhece, se quiser poder sonhar, fique à vontade. É o hino 46, Jesus me transformou. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo vi, dando-lhe sua mão, e
declarar o seu louvor ao nosso irmão Marcelino Neto. Louvado seja Deus, amém? Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Marcelino. E vamos ouvir agora o fundo musical para a dedicação dos dízimos e das ofertas. Abençoa também, Senhor, quem não pôde hoje, Senhor, dizimar, Pai.
mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Celeste consolação, liberdade estar aos céus. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, resististe assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Ana Amélia. Então vamos aos avisos e comunicações da nossa igreja. Na terça-feira, às 16 horas, culto da MCM. Na quarta-feira, às 19 horas, culto de oração, onde a dirigente é a nossa irmã Miriam Brito e o pregador, o diácono Anderson Melo. Na quinta-feira, às 15h30, temos o evangelismo. Na sexta-feira, às 18 horas, aula de música. E na sexta-feira, às 19 horas, escola bíblica com crianças e adolescentes. No domingo, às 8 horas da manhã, temos a escola bíblica dominical. E às 19 horas, culto de louvor e adoração, onde a dirigente, Fabiola Amazonas, e o pregador, o diácono Anderson Melo. Pedidos de oração. Que possamos estar orando pelo nosso país, orar por todos os irmãos da nossa igreja, orar pela saúde da irmã Aurelice Barbosa, que hoje se encontra aqui conosco, graças a Deus pela sua vida. Orar pela saúde de Suzana Maria, filha de Elisa Lazarino. Orar pela saúde de Bartolomeu Santos, irmão do pastor Manuel. Orar pela saúde do irmão Gilson. Orar pela saúde orar pela família do irmão Gilson em Otário. E eu peço também à igreja que orem pelo meu sobrinho, o nome dele é Lorenzo. Hoje socorremos ele, que ele estava convulsionando. Não é a primeira vez que ele convulsiona. É um bebezinho, uma criancinha de 1 ano e 3 meses. Que os irmãos possam estar orando por ele. E o irmão Anderson deixou ele no hospital infantil e voltou para casa porque precisava no clima no culto. Meu irmão ficou lá com ele e até o momento a gente não sabe a situação dele.
possamos estar orando por ele. O nome dele é Lourenço. E vamos aos aniversariantes da semana. No dia 11, hoje, quem completa mais uma primavera, a nossa irmã Isaura Melo. Que Deus abençoe a sua vida. Que a senhora continue seja luz em nossa igreja, para o seu filho, para o seu esposo. E que a senhora seja bênção no seu lar. No dia 14, a nossa irmã Dacilira. No dia 16, a diaconisa Rogéria Pessoa. No dia 17, a diaconisa Miriam Santos. E no dia 17 também a nossa irmã Ana Amélia Fragoso. Ou seja, essa semana está bem florida, né? Primaveras aí em todos os lugares. Que possamos lembrar dos nossos irmãos e no dia fazer uma ligação, enviar uma mensagem, felicitando por mais um dia de vida. Neste momento agora, eu passo a palavra para o pastor Manuel Antônio, que irá trazer a mensagem do Senhor que colocou em seu coração e que possamos estar atentos para ouvir. Antes de lermos a Bíblia, nós queremos, em nome da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, parabenizar todos os pais e dizer que os filhos abençoados, Deus deu uma promessa, uma bênção aos filhos, que honra pai e mãe, para que possam prolongar os seus dias na terra. Nós gostaríamos de também dizer aos pais, dos quais eu me incluo, que os pais presentes que não se fazem presente não podem ser presente quando forem ausentes. É muito interessante nós amarmos nossos pais com respeito, sermos amados por eles, porque eles não passam de nossas vidas. São muito importantes. Rapaz, um bom cacho de ano que eu perdi o meu pai, mas ele é presente. Eu escrevi para ele, mesmo sem ele ouvir, eu escrevi uma poesia chamada Dimensões sem Distância. Num dos versos eu digo: Pai, não te acordo mais, não te vejo mais ao acordar de manhã, mas não estás distante. Não enxuga mais minhas lágrimas, mas não estás distante. E no final eu digo: Pai, tu não estás distante porque tu estás em Deus e Deus está em mim. Então é um conceito especial de um ser humano olhar para um homem e dizer: a bênção, meu pai. Palavra tão importante que desapareceu. É muito importante o filho saber que numa situação de dificuldade ele pode olhar, ele tem um pai na terra e um pai no céu, para lhe ajudar a sair das dificuldades. Deus abençoe os pais e abençoe os filhos, para que os filhos sejam sempre presentes na vida dos pais, para que os pais também sejam sempre presentes na vida dos filhos. Convido a igreja para se colocar de pé em referência à palavra de Deus, em referência à palavra de Deus, no trecho em que iremos basear a mensagem desta noite, que é em Provérbios capítulo 2, versículos 18 e 19. E 19. Eu gostaria que a igreja fizesse a repetição dessa leitura, desses dois versículos,
Provérbios capítulo 2, versículos 18 e 19. Que assim está escrito na palavra de Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. A igreja. Deus que a sua casa se inclinam para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O Senhor Deus coloque a sabedoria, a sua palavra nos corações presentes. Amém. Poder acertar. Vamos falar sobre não podendo voltar atrás. Russell, no seu livro, o livro da juventude, ele diz: jovem, se você tiver que sair do seu local, da sua cidade, da sua família, e tiver uma ponte no caminho, dinamite essa ponte, para que, se você quiser voltar, não possa. Às vezes nós vivemos em situações de querer e não poder. Mas a Bíblia não nos ensina a vivermos nessa situação. Russell, segundo a sua filosofia aparentemente comunista, e também o seu nome e a sua origem, ele diz ao jovem que não dá condições, não pode, é falta de coragem, é falta de hombridade, tomar uma resolução de partir e querer voltar. Então, se você vai partir, jovem, destrua o que pode lhe ajudar na volta. E nós encontramos na Bíblia situações de pessoas que quiseram voltar e não puderam mais. E nós, às vezes, pela precipitação, pelo impulso, por sermos pessoas impulsivas, nós fazemos coisas, dizemos palavras e queríamos voltar. Não pode mais voltar atrás. Então eu acho que quase todas as pessoas passaram por uma situação assim. E essas situações, quando elas vêm para aprendizagem, é muito especial. Mas quando vem que é ponto mais do ser humano, aí é prejudicial. Jesus não ensinou ninguém a não deixar oportunidade de voltar. A vida humana é uma volta, é sair de Deus e voltar para Deus. Mas muitos, quando ouvem a palavra de Deus, quando alguém lhe aconselha sobre os céus, choram, mas não conseguem voltar. Por quê? Porque a vida em si envolve as pessoas em muitas coisas, em muitos vícios. Sabemos que ultimamente tantas coisas modernas e novas estão envolvendo as pessoas que elas não podem mais voltar atrás. Eu acredito que pouca gente como eu pode voltar atrás do uso de um celular. Mas as pessoas perguntam: é difícil voltar atrás. Difícil voltar atrás aos benefícios da ciência. As pessoas imediatamente acumulam e para deixar não conseguem. Isso não é somente objeto, isso não é somente comida, isso não é somente relações humanas.
mas estruturação de vidas variáveis. As vidas variáveis, elas não sabem se vai ou se ficam. O orgulho humano define também uma estrutura de destruir aquilo que pode me ajudar a voltar atrás. A Bíblia não ensina ninguém a viver no orgulho. Jesus Cristo não ensinou ninguém a usar do orgulho para resolver qualquer que seja a questão. Mas há necessidade de voltar atrás. E se há essa necessidade, devemos voltar atrás. O sábio Salomão, aqui no livro de Provérbios, ele diz que todos os que se dirigem a elas não voltarão. Se dirigem às veredas da morte, não voltarão. Porque é muito difícil descobrir o caminho da vida. E quando descobre esse caminho e se renega para as veredas da morte, não há como voltar. E nós devemos entender de que o nosso caminho, a vida para a felicidade, a vida para a consciência de salvação, é uma vida que não tem volta. E Jesus disse aos seus discípulos, e a palavra chega até nós e chegará a todas as gerações. Se alguém pegar o arado e olhar para trás, não é apto ao reino de Deus. Isso significa que o ser humano tem que olhar para frente e usar a ferramenta para adiantar o processo da agricultura. Olhar para frente. Quem olha para frente não tem abarroamento, não tem atropelo, ele segue retamente. Esse é o caminho que Jesus preparou para aqueles que creem nele. Então, não tem como voltar atrás. Mas, nesse caminho, nós às vezes temos que parar e voltar, porque desse caminho pode surgir desvios sociais, desvios morais. Aparecem esses desvios. E nós, se por acaso entrarmos num desses desvios, devemos voltar atrás. Encontramos no início da Bíblia, ou no contexto bíblico, Esaú, filho de Isaac, e Jacó. Tem pessoas que não levam as coisas a sério e não sabem priorizar nem valorizar o que é especial. Foi o caso de Esaú. Esaú era primogênito de Isaac e teria, por lei, o direito de ser o patriarca, representante de Deus na família. Mas foi caçar e voltou da caça e com fome. E Jacó, astuto, tinha feito um prato de lentilha, um guisado, e fez com que aquele aroma do guisado chegasse às narinas do faminto, do descontrolado e do irreconhecível homem que estaria para representar diante de Deus a família. E aquele aroma fez com que Esaú desmoronasse o seu conhecimento, a sua estrutura de patriarca, e correu para pedir o guisado. O outro, astuto, disse: eu dou para você. Está com fome? Está necessitando do guisado? Eu dou todo para você. Agora você me dá o seu direito de primogenitura. Já pensaram? Envolver uma coisa sagrada em relação à comida? E ele e o Jacó, que era astuto, ofereceu, e ele, que
era dissoluto, não sabia estruturar e valorizar as coisas, aceitou e comeu o guisado. E quando Isaac estava morrendo, chamou o filho primogênito para abençoá-lo e que ele assumisse a estrutura religiosa da família perante Deus. A mãe de Jacó e de Esaú sabia dessa história e estava do lado de Jacó. E fizeram uma enrolada, pegaram um bezerro, mataram um bezerro, tiraram o pelo do bezerro, porque Isaac estava cego, mas ele apalpava. E o filho de Jacó queria a bênção, porque era dele, porque ele comprou. E Esaú pensava que ele podia voltar atrás a hora que quisesse. Não, quem vai abençoar é meu pai, e eu sou o primogênito, e eu vou comer o guisado desse besta todo. Isso é muito fácil, como se diz hoje em dia, é uma bronca safada. Às vezes as pessoas pensam assim, que é coisa fácil e de coisa séria. Foi o que ocorreu com ele. Não, meu pai me conhece, meu pai, eu sou peludo, e esse aí é liso, feito qualquer outro animal. Eu não, eu tenho pelo. Mas a mãe deles também apoiava Jacó, disse: não tem problema não, teu pai não está vendo, vamos resolver essa questão, vamos matar um cabrito aí e vamos tirar a pele dele e revestir os seus braços. Quando seu pai segurar nos seus braços, vai encontrar seus braços bem peludos, vai identificar que é o Esaú e vai lhe abençoar. E foi o que ocorreu. Abençoou, deu o direito de primogenitura a Jacó, e o outro tinha prometido ao pai: pai, eu vou caçar, vou trazer uma caça bem boa e vou fazer um guisado para que o senhor coma antes de morrer. Pensava muito em comida ele, né? Tem gente que nasce, come para beber, e outros que comem, vivem para comer. Era o caso de Esaú. Quando ele chegou: pai, olha aqui, pai, a caça e o guisado para que eu trouxe para que o senhor me abençoasse. Ah, não tem mais jeito não, eu já abençoei seu irmão. Esaú não pôde voltar atrás, e houve uma guerra, uma discussão, guerra que eu digo, guerra familiar, e depois de matar o irmão teve que fugir para outro local, para a terra de Jetro, e essas coisas todas aconteceram, terra de Labão. Jetro é outro caso. E lá nessa situação aconteceu a tristeza de uma pessoa que queria, mas não pôde mais voltar atrás. Também nós encontramos no Evangelho Judas chegando com as 30 moedas, jogando no altar perante os principais sacerdotes e dizendo: olha aqui, eu não quero esse dinheiro, com esse dinheiro eu traí o meu mestre. E os sacerdotes disseram: isso é contigo. Por causa da traição, Judas não pôde mais voltar atrás. E a traição faz com que muitas pessoas não aceitem outras voltarem atrás ao seu convívio. E Jesus, quando Judas chegou, Jesus queria que Judas
se arrependesse, voltasse atrás, quando disse a ele: amigo, a que vieste? Ainda teve essa oportunidade para Judas voltar atrás, e ele não voltou por causa da traição. Não podemos, é muito bom analisar antes de tentarmos ou pensarmos em trair alguém, que na traição não se pode voltar atrás. Dinheiro que você ganhou não interessa, você vai ter que jogar fora. E o que ocorre quando não se pode voltar atrás em relação à traição é a morte. É o que diz o texto aqui: todos que se dirigem a elas não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Quem trai, e trai também ao Senhor, porque quem promete e quem recebe a oportunidade de se salvar aceitando Cristo e rejeita, é uma das traições. E quem trai ao Senhor não conhece a vereda da vida, e querendo voltar atrás, ele não pode. Judas sofreu, chorou, lastimou, desfez da renda que ganhou da morte de Cristo, mas não conseguiu voltar atrás. E o que ocorre? A morte. Suicidou-se. Também a Bíblia nos fala de um casamento especial, que é o momento mais importante para as mulheres. Hoje não é tanto assim, mas uns anos atrás, e principalmente num estado machista como era os judeus, a mulher ia se casar, e eram 10 virgens que iam se casar, e 10 virgens foram prudentes. Se nós não quisermos voltar atrás e lutarmos e não tivermos condições, devemos ser prudentes, usar a prudência antes de pedir, antes de fazer, antes de agir, antes de pensar. As 10 virgens iam se casar, mas havia um ritual de que as virgens permaneciam na porta do noivo por um período. O noivo saía à meia-noite, saía às 10 da noite, e não tinha horário, mas elas tinham que esperar. E lá estavam as 10 virgens. Como era de noite, elas tinham que levar, naquele período, não tinha Thomas Edison, não tinha o inventor da eletricidade, né? Então, era escura, o local era escuro, e as virgens tinham que levar lâmpadas, lamparinas que acendiam através de azeite. E lá estavam as 10 virgens, esperando o noivo. 5 pensaram: uma lamparina dessa vai dar sim para iluminar até o noivo chegar. Vai dar facilmente, não há problema. É aí que nasce o risco, é a confiança absurda, o excesso de confiança. Isso traz tantas coisas ruins: acidente, desencontros sociais, choque amoroso, muitas coisas. E 5 virgens disseram: esse azeite vai dar suficiente. E outras disseram: não, nós vamos levar nossa lâmpada com azeite e vamos levar azeite de sobra, porque se faltar nós vamos reabastecer. A sabedoria se previne, a sabedoria se prepara para reabastecer tudo que possa lhe faltar: sentimento, dignidade, misericórdia, amor, tem que estar reservado para suprir o tempo e o espaço. E as 5 loucas, consideradas loucas, virgens loucas, não fizeram isso. Então pediram às outras virgens: olha, que lugar aí, nos ajuda, para que
a nossa lâmpada fique com luz. Não, não podemos, nós somos prudentes, não vamos usar imprudência. Se eu der para você, pode ser que a minha falte. Vamos comprar. E quando as virgens saíram para comprar, o noivo abriu a porta e as 5 prudentes que estavam à porta do noivo com luz em suas lamparinas entraram, e a Bíblia diz assim: e a porta se fechou. Fechou-se a porta, não havia mais como elas voltarem a serem recebidas como noivo. Isso é natural e pode acontecer na vida das pessoas hoje. Por falta de prudência, por falta de conhecimento, as pessoas estão encontrando as portas da realidade, da felicidade fechadas. Mas por quê? Falta luz, falta sabedoria, falta dedicação, porta fechada, e aquelas virgens não puderam voltar atrás. Saíram da porta do noivo, da porta de entrada para a felicidade. O dia mais importante da vida delas não aconteceu, porque elas não puderam mais voltar a viver e entrar na noite de núpcia com o seu noivo. Também nós podemos observar que vai haver um sentimento tão forte de pessoas que não vão poder voltar atrás e vão desejar e não vão conseguir. A Bíblia nos fala em Apocalipse que quando Cristo voltar, as pessoas que tiveram conhecimento dele, as pessoas que estiveram próximo dele, as pessoas que ouviram suas palavras, as pessoas que foram levadas a ele através do conhecimento de outros, mostrando Jesus Cristo, e as pessoas recusarem, quando Cristo voltar, quando a porta do céu se abrir para o Cristo descer e fechar para os incrédulos, então eles vão dizer ao monte rochedo, em Apocalipse nos diz isso, que eles correrão para os montes rochedos e dirão: caia sobre nós e nos escondei da face daquele que está sobre o trono. Nós não temos como observar a face dele, porque nós sabemos, nós recebemos apoio da sua vida e não respeitamos. Então, querem voltar atrás, mas a porta do céu se fechará. Não há como a porta do céu se fecha. Não há como voltar atrás, porque não podem voltar para a salvação. A salvação não é um privilégio de um ou de outro. Jesus disse: vim para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é expandida a todos, mas ai daquele que recusar o Filho de Deus. E Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Negando Jesus Cristo é não ter mais oportunidade de voltar. O filho pródigo voltou. Por que o filho pródigo voltou? Porque ele sabia que tinha um pai amoroso. Quando ele saiu, gastou o que recebeu do pai, com as meretrizes, os amigos e a jogatina, ele não tinha mais nada, começou a passar necessidade, começou a trabalhar apacentando os porcos, começou a sentir fome e não tinha o que comer, desejava comer as borotas que os porcos comiam, e até isso lhe era negado. Ele parou, pensou e disse: eu tenho um pai amoroso. E disse: lá os empregados têm pães em abundância e eu pereço de fome. Levantar-me-ei e voltarei para meu pai. Olha a situação de confiança. E quando aquele pai recebeu o filho, nós observamos que
o pai aguardava a volta do filho, porque olhava para o caminho, cevou um cordeiro, um bezerro, porque ele sabia que o filho voltava. Mas, de manhã nós falamos disso, uma coisa chamou a atenção para que ele voltasse atrás. O pai disse: esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. É necessário o homem, o ser humano, se achar diante de Deus, para que ele possa voltar atrás. E aquele filho voltou e foi recebido com festa pelo pai. Você que não tem Cristo ainda, você que não pactuou a salvação de sua alma e que precisa, você está andando num caminho que está arriscando a não poder voltar atrás. Pense como o filho pródigo, porque o pai que lhe espera também é misericordioso. O pai que lhe espera é amoroso. Não deixe que o tempo passe e você não possa mais voltar atrás. É necessário desviar, sair do desvio da vida e seguir no caminho que é Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Mas, infelizmente, muitas vidas não poderão voltar atrás para entrar na porta da salvação e se perderão eternamente. Se alguém que ainda não pactuou com Cristo a salvação e nesta noite sentiu o toque do Espírito Santo na sua vida e quer, diante da igreja do Senhor, diante do altar do Senhor, dizer: eu aceito Cristo como meu Salvador, eu estou voltando da vida pregressa, eu estou voltando do estádio de perdição, eu quero seguir ao Senhor. Onde estiver, pode dar um sinal ou falar com qualquer um dos nossos irmãos aí fora. No dia dos pais, nós temos um Pai amoroso querendo, aguardando a nossa volta. Ele está apelando que você volte antes de não poder mais. Somente a fé em Cristo Jesus, o amor e a entrega à sua palavra e viver o Evangelho é que nos dá certeza de que voltemos para trás antes da destruição. O Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para não voltar atrás do tempo, quando a porta do céu se fechar. Amém. Amém. O Senhor acompanhe e abençoe o pastor Manuel e possamos meditar na sua palavra durante toda a semana. Eu convido a igreja para juntos entoarmos o hino de número 381, Amor Fraternal. Número 381. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um povo só em
presença de Deus, uma semana agradável, uma semana de paz, uma semana de livramentos e de conquista. Eu convido nesse momento os irmãos a se colocarem em pé. E eu peço ao pastor Manuel Antônio que faça a missa apostólica e a missa apostólica. Logo após uma oração silenciosa, estamos dispensados nessa mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvífica e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam caindo sobre todas as vidas presentes nesta casa, sobre todo o Israel de Deus, não apenas por um instante, mas para todo sempre. Amém.